Olá, Motolama na área. Ter uma moto antiga proporciona um tipo de alegria que não faz alarde. Ela não chega impondo pressa nas motos novas, nem aquele brilho das coisas de plástico feitas para agradar todo mundo ao mesmo tempo. Uma moto antiga chega diferente, às vezes com a pintura cansada, os plásticos meio arranhado, o banco já meio ralado pela quantidade de bunda que amassou ele, e é como quem diz. Eu Eu já já vi vi muita muita coisa coisa por por aí aí e e ainda ainda estou em estou em pé. pé. E é justamente aí que começa o encanto e a magia. Porque antes de ser uma compra, ela parece uma descoberta. Antes de ser uma moto, ela parece um pedaço de história parada no tempo, esperando alguém com coragem para escrever o próximo capítulo. E é engraçado como esse assunto divide opiniões de verdade. Tem gente que olha para uma moto antiga e vê um problema. Coisa gasta, coisa velha, despesa e dor de cabeça. E tem gente que já enxerga charme, nostalgia, personalidade e até investimento. Ou seja, para alguns é uma armadilha de duas rodas, para outros é um amor mal resolvido e com carburador. E para ser justo, os dois lados têm um pouco de razão. Porque moto antiga é isso mesmo. Ela entrega encanto, mas não entrega tranquilidade de graça. Ela exige atenção, paciência e, em alguns casos, uma fé quase religiosa que no final tudo vai dar certo. Hoje vamos analisar o conceito de ter uma moto antiga. Mas antes quero agradecer ao Fellner, ao Bernardo Brito e ao Rander Ramos, que me deram suas opiniões opostas, que me ajudaram a montar esse texto. Valeu! Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas. Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. O universo das motos antigas é fantástico. Mais fantástico ainda é o universo de informações que o Motolama te oferece. E para não perder nada, verifique se está inscrito no canal, dê um like antigo e compartilhe com seus brothers que vivem discutindo se vale ou não vale a pena ter uma moto antiga. Tem gente que compra moto por praticidade. Quer sentar no banco, virar a chave, ligar e sair, sem drama, sem história. Totalmente compreensível. Mas a moto antiga não entra nessa conversa. Ela quer outra coisa. Quer cuidado, quer presença, quer que você olhe para ela com um pouco mais de atenção do que você olha para um liquidificador. E talvez seja esse o verdadeiro prazer de ter uma. Não se trata de levar um brinquedo novo para casa. É levar também toda uma história que continua. Uma máquina que já viu outros caminhos e agora está pronta, ou quase, para novos desafios. É quase como adotar um pedaço do passado com personalidade forte e humor duvidoso. A primeira vez que a gente encara uma moto dessas de perto, ao vivo e a cores, quase sempre acontece um pequeno silêncio. O olhar passa pelo tanque, pelo farol, pelos bancos, pelos comandos simples, e alguma coisa dentro da gente reconhece que ali foi um tempo que não volta mais, mas insiste em permanecer. Não é só nostalgia, é uma espécie de respeito, porque tem objetos que envelhecem e ficam piores, e tem objetos que envelhecem e ganham dignidade. A moto antiga costuma estar nesse segundo grupo. Ela não esconde o tempo. Muito pelo contrário, ela exibe o tempo com orgulho. E isso tem um efeito quase poético. Mesmo quando a moto está meio suja, meio cansada e claramente com uma lista de pendência maior que a lista de contato de vendedor de seguro. Agora, o lado divertido dessa história é que moto antiga também ensina humildade. Ela faz você entender que o sonho não compensa uma documentação ruim e que parece boa não é um lado técnico. Comprar uma moto clássica, daquelas que pode até ser bonita de longe, que fazem você parar no meio da rua para admirar, mas quando você chega perto começa a verdadeira investigação. E aí entra o momento que o comprador deixa de ser apenas um apaixonado e precisa virar detetive, um pouco mecânico, um pouco psicólogo, porque moto antiga tem passado. E como todo passado, às vezes ela vem com pequenos traumas. E é por isso que comprar bem uma moto antiga começa muito antes da transferência. Começa na pesquisa. Quem gosta de garimpar anúncio na internet já entra no jogo com metade da emoção resolvida e metade do risco nas costas. E isso não é ruim. Faz parte da graça. Você procura, compara, salva o anúncio
Volta a olhar de novo, conversa com conhecidos, entra em grupos, pergunta sobre peça, pergunta sobre preços, sobre problemas crônicos e sobre manutenção. E é nessa hora que você descobre uma verdade importante. Modelo clássico e peça fácil de achar são uma combinação muito mais feliz do que modelo raro e deve ter no eBay. Porque uma moto antiga, para ser prazerosa, tem que caber no mundo real. Não adianta ela ser linda e ficar a vida toda esperando uma simples torneirinha ou um cabo de embreagem. Tem moto que é sonho de infância e tem moto que é sonho de adulto com dinheiro e saudade. E as duas podem ser maravilhosas, mas existe uma diferença entre comprar com o coração e comprar com o coração, os olhos e uma planilha de custos guardada no bolso. Porque o coração quer a moto e a planilha quer saber quanto custa colocar ela no bolso funcionando. E a realidade, como sempre, fica no meio das duas. Há modelos nacionais clássicos que ajudam muito, porque tem peça, comunidade, fórum especialista e aquele tipo de conhecimento acumulado que só existe quando muita gente já passou pelo mesmo perrengue. Já as importadas raras, ou mais exóticas, pedem um nível de paciência que beira o monástico. É aí que o sonho pode virar aborrecimento e o projeto virar história. E a história pode virar um rombo simpático no seu orçamento. E no final, tudo isso virar um ornamento no fundo da sua garagem. Mas antes de assustar todo mundo, vale dizer que o prazer da moto antiga não está só no uso, ela também está no processo. Comprar uma moto dessas é muitas vezes comprar um projeto vivo. Você não leva apenas um veículo pronto, você leva uma promessa em andamento. Um objeto que talvez precise de muito carinho para mostrar o que já foi um dia. E isso, curiosamente, atrai muita gente. Justamente porque não é uma relação passiva. Não é pegar e usar. É conhecer, entender, resolver e ajustar. Cada concerto vira uma conquista. Cada peça encontrada vira um troféu. Cada vez que ela consegue dar a partida, vira comemoração. E quando o motor acorda depois de um tempo parado, parece que a moto respira fundo e diz: Agora sim, vamos nessa. E aí entra uma das partes mais bonitas desse universo. A moto antiga ensina a esperar. Ensina que nem tudo se resolve com pressa, que um ajuste pequeno muda tudo, que o motor pode voltar à vida como quem desperta de um sono profundo. E ela quase que obriga a você a desenvolver uma relação menos ansiosa com as coisas. E isso é raro hoje em dia. Em um mundo imediatista, onde o celular quer tudo para ontem, a moto antiga aparece para lembrar que algumas coisas levam tempo, insistência e uma boa dose de humor. Porque, convenhamos, se você não tiver humor, a primeira pane elétrica vai parecer que é o fim do mundo. E falando em pane elétrica, vamos entrar na parte que separa o romântico do prudente. Porque quando o assunto é moto antiga, encanto sem verificação vira aposta. Na hora de comprar, a inspeção inicial é sagrada. O ideal é ver a moto fria, fria de verdade. Não aquela fria que funcionou bem hoje de manhã. Fria mesmo, para você ver como ela se comporta na primeira partida do dia. Porque é aí que muito pepino aparece. Dificuldade de pegar, barulho estranho, fumaça pelo escapamento e outras. E tudo isso conta uma história bizarra. E moto antiga tem dessas coisas. Ela fala. Só que às vezes fala em código. Se você não escutar com atenção, acaba comprando um poema que na prática é um orçamento disfarçado. E é nesse momento que o comprador deve andar ao redor da moto como quem examina uma obra de arte suspeita. Olha a ponta da manete, as pedaleiras, o guidão, o escapamento, as extremidades. Peça muito nova em moto muito velha pode ser um sinal ruim de tombo. Não que a queda seja um pecado mortal, mas merece uma explicação sobre o que aconteceu. Se o dono conta o que aconteceu, o que foi feito, o que foi trocado, show! Transparência vale ouro. Mas se a história vier toda esquisita, com versões mal contadas, omissões elegantes e um excesso de isso é normal, acende a sua luz vermelha. Moto antiga com sinceridade é uma coisa, mas moto antiga maquiada para parecer outra é receita de arrependimento.
O problema não é o uso, é a mentira. Porque um dono que omite um passado mais animado da moto pode omitir outras coisas também. E em moto antiga, o que não aparece de imediato costuma aparecer depois, e normalmente na hora menos conveniente possível. Depois vem a parte elétrica, aquela delicinha que separa a experiência do clássico da terapia intensiva. Veja a parte elétrica com olhos de lince. Observe o chicote, procure excesso de fita isolante, gambiarras que parecem ter sido feitas por alguém com pressa e sem amor. E isso importa muito, porque a parte elétrica tem um talento de parecer simples, até o dia que te deixa parado no meio da rua enguiçado. E aí você descobre que era um mau contato. Coisa à toa, mas pequeno o suficiente para transformar o seu passeio em calvário. E isso, em moto antiga, é uma palavra bonita de dizer, dependendo da sua tolerância ao imprevisto. Chassis, pinturas, soldas e coerência geral da moto. Se uma pintura em um ponto não bate com a de outro, se as soldas parecem mal feitas, é preciso pensar com calma. Pode ser só um problema estético, um reparozinho honesto, mas também pode ser consequências de um acidente ou de ferrugem mal resolvida. E uma moto clássica estruturalmente saudável vale mais do que uma de aparência maquiada. A beleza ajuda, claro. Todo mundo gosta de ver uma moto brilhando, mas beleza sozinha não segura vibração, não corrige desalinhamento e não resolve trinca escondida. E tem também o famoso odômetro, que não é prova definitiva de nada. Quilometragem baixa ajuda, mas não conta tudo. O que conta mesmo é a coerência entre o número do odômetro, manutenção, aparência e histórico. Tudo isso tem que combinar, porque afinal, o odômetro muita gente sabe voltar. E se o dono tiver a documentação organizada, melhor ainda. Porque no mundo das motos antigas, papel em ordem é quase tão bonito quanto cromado polido. E essa parte também merece atenção. Confere a placa, Renavan, multas, restrição, numeração do chassi e do motor. Tudo isso é obrigação, não é frescura. E quando o assunto é coleção, a originalidade pesa muito. Tem moto que vale muito mais justamente porque está toda original, com peças corretas, acabamento coerente e identidade preservada. E o colecionador sério olha isso com muita atenção. Não é purismo vazio, é porque originalidade e procedência ajudam a contar a história verdadeira da moto. E em muitos casos, é isso que separa uma moto valiosa de uma outra sem contexto. E ainda tem um detalhe que faz muita gente sorrir, a tal da placa preta. Ela entra quase como um certificado de honra para motos com mais de 30 anos. Para alguns, isso é só um detalhe burocrático. Para outros, é uma espécie de diploma. Porque uma moto clássica, quando bem preservada, deixa de ser apenas antiga e passa a ser histórica. E isso muda o jeito como ela é vista, tratada e avaliada. Mas é claro que nenhuma placa preta compensa uma moto mal comprada. O selo ajuda, mas não faz milagre. Milagre mesmo é achar a moto antiga boa, honesta e bem cuidada no primeiro passeio de visita. E se a moto antiga merece sua atenção, o seu conforto também. A Porsche criou uma cueca premium com tecido tencel modal e o exclusivo sistema Porsche, que foi criado para dar mais suporte, liberdade de movimento e conforto nos longos passeios de moto. Na estrada, na cidade ou na trilha de fim de semana, é aquele tipo de detalhe que você só valoriza depois que experimenta. Porsche, porque até paixão por duas rodas fica melhor quando você está com os documentos bem acomodados de verdade. Visite o site da Porsche em www.porsche.com.br e veja como uma cueca feita especificamente para o motociclismo, clássico ou não, pode fazer pelas suas partes pudentas, clássicas ou não. E se usar o código MOTOLOMA5, vai ter um desconto bacana. Porsche, cueca prêmio com tecnologia Porsche. Domine o seu conforto. E agora vem a parte que costuma dividir o público quase de forma cômica. Comprar uma moto antiga para rodar ou para guardar na prateleira? Existe um colecionador que guarda a moto antiga quase como um troféu, deixando ela guardadinha na garagem como quem guarda uma lembrança valiosa. E existe apaixonado que quer andar, curtir, parar num barzinho, chamar a atenção
E tudo isso como se a moto fosse parte da rotina. As duas coisas são legais, mas não se engane. As duas gastam dinheiro, tempo e paciência de maneiras diferentes. Uma cuida para valorizar, a outra valoriza enquanto cuida. No fundo, o vínculo é emocional nos dois casos, só muda o formato da paixão. E esse é um ponto importante. Moto antiga raramente é racional. Ela ativa a memória, desejo, imagem da infância, sonho antigo e frustração enrustida. Muita gente se apaixona por uma moto porque viu numa corrida, numa imagem ou até na garagem de alguém. E às vezes a pessoa não queria exatamente aquela moto, queria aquela época. Queria o tempo que tudo aquilo parecia mais simples, mais livre, mais possível. Comprar uma moto antiga vira uma espécie de reparação emocional. E isso explica porque muita gente topa entrar nessa relação tão exigente. Porque moto antiga não é apenas um objeto, ela é também um retorno simbólico para algo que ficou para trás. Agora, seria injusto vender essa experiência como se fosse algo que acontecesse sem perrengue. Moto clássica pode ser um poço sem fundo de dinheiro? Pode. Pode virar novela com mecânico, peças de improviso? Pode. Pode te fazer passar raiva com carburador, placa de partida, vazamentos que parecem enviados por um espírito do mal? Claro que pode, com frequência. Mas também pode ser uma das relações mais gratificantes que alguém pode ter com uma máquina. Porque quando tudo se encaixa, quando ela liga de primeira, quando responde como deve, quando finalmente você sai para dar uma volta e o conjunto responde vivo, a satisfação é muito maior do que apenas possuir algo bonito. É uma satisfação de dever cumprido. É o prazer de ter ressuscitado uma parte do motociclismo que agora mora na sua garagem. E talvez seja por isso que tanta gente continue entrando nessa, mesmo sabendo dos riscos. Tem algo muito humano de querer tocar um pedaço do passado com as próprias mãos. Em vez de apenas admirar uma moto antiga em foto, em imagens e revistas, a pessoa decide conviver com ela. E decidir isso é quase um ato de teimosia afetiva. Eu sei que vai dar trabalho, mas eu quero mesmo assim. E sinceramente, existe uma beleza enorme nessa frase. Porque nem toda escolha importante é totalmente racional. Algumas são as que melhor explicam quem nós somos. E uma moto antiga diz muito sobre o dono. Diz que ele aceita defeitos com elegância, que gosta de história e acredita também que máquinas podem ter alma, ou pelo menos uma presença bastante convincente. Mas tem um lado sombrio. Hoje em dia, comprar uma moto antiga também virou disputa de ego, preço e oportunismo. Em muitos anúncios de WhatsApp e anúncios classificados, tem gente inflacionando demais o valor dessas motos. Às vezes cobrando como se toda moto velha fosse peça de museu, mesmo quando por dentro está um verdadeiro caco. Aí o anúncio fica bonito, o preço fica um absurdo e a moto encalha porque ninguém quer pagar uma fortuna num sonho recheado de problemas. No fim, o mercado esquenta tanto que, com o dinheiro pedido em algumas clássicas famosas, muitas vezes seria possível comprar motos mais novas ou até duas pelo mesmo preço. Relíquia tem valor, claro, mas hoje é preciso ter cuidado redobrado para não cair na armadilha do olho grande disfarçado de paixão. Mas no fim, comprar uma moto antiga é comprar também uma forma mais humana de relação com as coisas. Exige cuidado, mas devolve presença. Pede paciência, mas recompensa com personalidade. Cobra manutenção, mas entrega história. E quando está bem comprada, bem cuidada e bem entendida, vira uma companhia que não apenas anda, mas conta. Conta de onde veio, o que já viveu e por que ainda vale a pena existir. E talvez esse seja o grande charme disso tudo. Em um mundo cada vez mais rápido, mais descartável e mais padronizado, a moto antiga insiste em ser o contrário. Ela é lenta, teimosa, elegante, barulhenta e profundamente viva. E é exatamente por isso que tanta gente se apaixona. Então é isso. Um abraço vintage, até semana que vem. Fui. Minha moto venenosa vai passando